Fala, forasteiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Está aqui, claro, eu, Wesley. E eu, Léo. E o... Mente Pensante. Nicolas Fala, Riet. Galera, tamo aí, vamos lá. Diga aí o Wesley. Nicolas Riet. Não, e sem falar que o Mente Pensante agora tá conhecido aí na internet, todos os canais como UPC. Não, MP. MP. É. MP. O Mente MP. Pensante. É isso Daqui aí. a pouquinho vai ser MP10. Né? Sempre, todo jogador caro tem que colocar o número da camisa. Exatamente. E hoje tem parceiro, Wesley? Hoje nós temos um parceiro. Nossa parceira aqui, a Maná Sabor. Biscoitos finos e petisco. Da nossa amiga Neide. Muito obrigado, Neide. Valeu demais. Então você vai fazer o seguinte, você vai curtir Maná Sabor lá no Instagram e você pode fazer os seus pedidos aí pelo 61 99559 1544. Tem um portfólio ali de vários sabores e atacado e varejo e entrega delivery, galera. Só pedir, chegou. Segue lá, Maná Sabor no Instagram. Tamo junto, Neide. Valeu. Obrigado. E hoje uma convidada especial. Estamos falando de Luana Andrade. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada. Que honra, hein? Que honra, que peso estar aqui. Que isso, Luana? Mas agora deu certo. Agora Pois deu é, certo. Vocês me convidaram por livre e espontânea pressão, né? Que isso? Admite, pode admitir. Que isso, Luana? Não foi assim. Não foi assim. A sua agenda é mais cheia do que a nossa. Nossa, Exatamente. muito. E Luana que é uma jovem cristã com um testemunho impactante aí. E a gente vai bater um papo aí com ela e a gente espera que muitas pessoas se conectem com essa história. Saber um pouquinho aí da história da Luana, que ainda é muito jovem. Muito jovem, a Luana. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. A Luana tá com que idade? 24. Jovem, Novinha, cara. novinha. Jovem. As pessoas falam que eu não pareço ser tão jovem, mas eu sou novinha. Jovenzinha, Luana. Com 24 já era Muita pai coisa. 2 vezes. Não, Demorar um pouquinho pra chegar até vocês, né? era. Com 24 anos ainda não tinha nem o primeiro. Já era pai 2 vezes. Eu sou pai 2 vezes. Wesley, você não é só pai 2 vezes. 2 vezes, Luana. Wesley é pai muitas vezes. Gente, Reivindicando aqui os meus direitos. Não, tô falando nada, né? Entendi, Os que eu produzi. Entendemos já. Mas, graças a Deus, Deus tem também gerado filhos no mundo espiritual e a gente tem recebido inúmeros. Esses não param. Não param. E a Luana é uma delas. A Luana reivindicou de uma maneira muito especial. A gente estava lá no projeto. Eu obriguei. A gente estava no projeto, lá no Curados, e eu falando sobre paternidade, e aí eu falei sobre a paternidade, citei alguns nomes, ela, eu também sou. Aí eu falei... Agora é, porque ainda não era reconhecido, ainda não tinha feito o DNA espiritual. Parece muito, né, gente? Ó. Igual que nem. Mas, Luana, vamos começar lá pelo início, Aí. que é a pergunta que eu faço pra todo mundo, que a Luana vai se apresentar pra gente. Conta pra gente aí, de forma bem resumida, quem é a Luana. Eita. Luana Andrade. Tentar especificar, resumir. É muito grande, mas... Eu sou uma menina mulher que já passou por muitas coisas, mas que tem se mantido firme na presença do Senhor, tem confiado nas promessas do Senhor. Eu sou lá da Bahia, do interior da Bahia, sou de Barreiras, sou baiana, arretada. Ah, tá explicado. É isso. Diz muita coisa. Diz muita coisa. Entendi. Vocês param com isso, ó, bonito. Eita. Não, ué. Que eu não falei nada, não. Eu só falei, entendi. Então, eu sou lá da Bahia. A minha mãe me teve muito jovem. A minha mãe engravidou, ela tinha 16 anos. Meu pai também. Meu pai era um pouco mais velho, mas ainda era muito jovem. E aí, né?
adolescentes. Aí veio pra Brasília? Não, já lá. Ainda lá, quer dizer. Ainda lá. Ainda lá. Minha mãe engravidou e aí, como de costume, como é lá no interior, foram morar juntos. E aí não deu muito certo. Meu pai era muito agressivo com a minha mãe. E aí eu nasci. E aí, quando eu tinha 2 para 3 anos, a minha mãe resolveu vir para Brasília para trabalhar, né? Que era costume das pessoas do interior vir para Brasília para tentar uma nova oportunidade de construir a vida. Então, a minha mãe me deixou lá na Bahia com meu pai e a minha avó. E aí eu fiquei namorando lá, minha mãe ia, assim, uma vez por ano me visitar, mas aquilo sempre me fez muito falta. Você tinha quantos anos, mano? Quando a minha mãe saiu de lá, eu tinha 3 anos. Uns 3, 4 anos. Criança, total dependente da mãe, né, nessa idade. E aí eu fiquei lá com a minha avó. Até que idade? Até os 10 anos. Então ficou 7 anos sem a presença da mãe. Vi e do ela, pai? assim, uma vez por ano. No meu pai era muito presente. Meu pai sempre cuidou muito de mim. Então, as lembranças que eu tenho assim, do meu pai era de um pai sempre muito amoroso, muito carinhoso comigo. E aí, um belo dia, eu vim passar o Natal aqui com a minha mãe. Vim festa de final de ano, né? Vim da Bahia para Brasília para passar o Natal com a minha mãe. Passei o Natal, Ano Novo. Meu aniversário é 8 de janeiro. E aí, 2 dias antes, recebemos a notícia que meu pai tinha falecido. Meu pai tinha falecido... Você tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos. Meu pai tinha falecido. Por isso, eu fiquei aqui. Meu pai tinha falecido de cirrose. E aí as pessoas falam assim, que meu pai bebia muito, mas é incrível porque eu não lembro de um pai bêbado, de um pai alcoólatra. Eu lembro de um pai cuidadoso, um pai amoroso, um pai que cuidava de mim. E aí aquilo para mim foi um choque. Mas... talvez só associar uma coisa a outra. Eu acho porque não tem nada a ver, não. Tem, Nicolas? A cirrose é o fato de beber, eu sei que acontece. Não, eu sei que acontece. Então, mas a cirrose também pode... outras cirrose, né? Que é... Cirrose hepática que fala? Tem cirrose hepática que a pessoa nunca consumiu cigarro, nicotina, nunca consumiu álcool e teve cirrose. Já teve pessoas que teve cirrose por alimentação mesmo. Consumo exagerado de refrigerante e tal, só que não consumia bebida alcoólica e teve cirrose. Tem cirroses já genéticas que a pessoa nasce, às vezes acaba não Eita, vou até pesquisar isso. Então, aí não, o que eu casos quero... de bebê que morre com menos de 1 ano porque nasce com problema hepático. É isso que eu quero dizer, assim, não, talvez associar, mas... Acho que é porque era interior, as pessoas não, os médicos de lá não deveriam estudar tanto isso, né? Associa de fato e talvez por ele ter bebido muito, acabou que piorou a situação. É isso que eu quero te dizer, entendeu? Entendi. Então é isso, e aí meu pai faleceu, e aí eu fiquei sabendo dessa situação não muito legal. Meu padrasto, na época, olhou pra mim e ele falou assim, agora você tá sem pai. Agora você não tem mais pai porque o seu pai morreu, e fazendo chacota da minha cara. E aquilo, assim, foi o primeiro baque, assim, que eu lembro, assim, que eu tive na minha vida, que foi assim, que eu lembro que me doeu muito, porque eu amava demais, era ele que cuidava de mim. E aí era o pai que cuidava, que me amava. E aí, por isso, eu fiquei morando com a minha mãe. Meu pai faleceu, e aí a minha mãe engravidou da minha primeira, eu era filha única dela, e aí minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. E aí eu fiquei morando com a minha mãe, a gente passou um tempo. E aí, um pouco tempo depois, o meu padrasto, esse mesmo padrasto que fez isso comigo, que falou essas coisas pra mim, ele foi assassinado na porta da nossa casa. Uma morte, assim, horrível, trágica, com pedrada, horrível. E aí a gente teve que se mudar, a gente morava lá no Itapuã, nessa época. E a gente se mudou e foi pro Jardim ABC, no Goiás. E a gente ficou lá um tempo. E aí, hoje, eu tendo a consciência disso, a minha mãe era muito ferida, porque, pensa bem, uma mulher que engravidou cedo, e aí começou a apanhar do marido, e aí teve que vir para Brasília, procurar trabalho sozinha, depois perdeu o marido, o pai, que estava grávida, e aí a minha mãe já estava grávida da minha segunda irmã, isso foi 1 ano depois. As minhas irmãs têm 1 ano de diferença. Então, teve que sair de uma cidade para outras pressas. E a gente teve que, né, era perigoso. E eu imagino que a minha mãe hoje eu entendo isso, que a minha mãe muito ferida, muito machucada, com muitas dores no seu coração, ela de alguma forma começou a descontar isso em mim.
sabe? Então, o que eu sempre sonhei, o que eu achei que agora eu teria, eu não tive. Não tive o carinho, o amor de mãe. A minha mãe não dizia assim, eu te amo, pelo contrário, ela sempre... E eu falo isso muito tranquilo hoje, tá, gente? É um testemunho mesmo do que o Senhor faz, que o Senhor restaura, que o Senhor faz milagres. Então, a minha mãe já tentou literalmente me matar algumas vezes. Eu apanhava muito. Chegou nesse nível? Chegou nesse nível de quebrar o meu dedo, eu ir pro hospital, e aí ela falar que não tinha acontecido nada e fazer eu tirar E o isso gesso. você é adolescente já? Eu adolescente, 12, 13, 14 anos, isso foi até os 16. E a gente, de lá, minha mãe bebia muito na época, assim, a gente tinha uma vida assim, totalmente disfuncional. E aí, era todo final de semana, sabe? Minha mãe criava coisas na cabeça dela, que eu usava droga, que aí, em um certo momento, eu comecei a ir para a igreja escondida. A irmã do meu padrasto, minha mãe encontrou outro marido, e a irmã do meu padrasto me apresentou uma igreja. Eu não conhecia a Jesus, eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Eu não conhecia Sério? a Jesus. Com 12 anos, foi 12 anos. Não conhecia Jesus, e essa mulher me apresentou a Jesus, me levou para a igreja, e ali eu me apaixonei. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E aí Você tinha quantos anos nesse encontro? 12. 12 anos? 12 anos. E aí eu ia para a igreja escondida, fugida. Não façam isso. Mas eu pegava o ônibus e ia lá pro Lago Norte, era lá atrás do Deck Norte. E aí eu ia, chegava, apanhava até. Minha mãe dizia que eu estava tendo casa com o pastor. Meu Deus. Com todo mundo. Que eu estava indo me prostituir. Tu tinha que idade? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Sua mãe era braba. Era terrível. E hoje ela fala, a gente já deu testemunho na igreja, na primeira vez que eu preguei sobre isso, que a nossa dor gera um testemunho. Hoje eu entendo isso. As minhas dores gerou o meu testemunho de hoje. Por muitas vezes a gente já foi para o conselho tutelar, e eu ia para a casa dos meus tios. Só que eu fugia da casa dos meus tios e voltava para minha mãe, porque o Senhor tinha me prometido. E eu falava assim, Senhor, eu não vou abrir mão. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. E aí eu sempre voltava. E aí já aconteceu de facada, de rachar a cabeça. Que isso? De eu ir para o hospital, de ir para o conselho tutelar, de vir a polícia, e ela ir presa. E eu não vou dizer que foi fácil, porque o nosso testemunho é doloroso. É uma dor, sabe? Por muitas vezes eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Por muitas vezes, acho que nem tinha muito isso do que os adolescentes fazem agora, nem tinha muito isso. Mas eu falava assim, eu não estou aguentando mais. Então você passou a sua... Eu não tive adolescência, né? De criança para adolescente, ou foi realmente um abuso emocional, psicológico e também físico, né? Isso. Muito grande. E aí eu já tinha minhas 2 irmãs, e aí eu cuidava das minhas irmãs. Sempre cuidei delas, então... E eu agradeço muito isso hoje em dia, porque eu aprendi a fazer comida, a cuidar de casa, e eu amo fazer isso. A cuidar das minhas irmãs sempre foi um grande amor, e eu sempre as amei muito. Então, aquilo me fazia bem, eu só não fazia algo com a minha vida por conta das minhas irmãs. Porque eu pensava assim, se ela faz comigo, quando eu não estiver aqui, ela vai fazer com as minhas irmãs. E, assim, rasgar todas as roupas e jogar no meio da rua. E eu ficar sem roupa nenhuma. Você suportou isso por quantos anos? Isso foi uns 7 anos. Uns 7 anos. E aí, você já ali com seus 17... Não, E aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu já estava indo para a igreja, e ela já tinha se acostumado com a história de que eu não ia mais largar a igreja. Então você permaneceu? Permaneci, não saí. E aí ela falava assim, vou comprar roupa curta para você, só que eu nunca gostei. Aquilo não era a minha essência. Estranho que a gente vê, na maioria das vezes, os pais querendo que o filho vá para a igreja. No caso dela... Ela não gostava. É porque a Marina não é que não gostava, né? Ela odiava crente. Tinha aversão. Odiava. Mesmo. Falava de pastor, de crente. Menino, tu corria dela. Mas ela tinha havia tido alguma experiência com isso? Não, só porque a fama, né? O que as pessoas criam de que... Qual é a fama que a gente tem? É porque assim... Qual será a fama? Eu vou tentar defender um pouquinho a Marina. Eita, né? vamos assim, lá. A gente... Com a palavra, Wesley. Algumas pessoas acabam
pela religiosidade demais, acabam exagerando ou na abordagem, ou na insistência, e acabam não tendo a devida sabedoria para alcançar uma pessoa. Uma mulher do interior, né? Talvez sem muito estudo, não sei no caso da sua mãe, mas que bebia muito, gostava da farra. De uma certa forma, a Marina é bem estressadinha, assim, né? Então, cara, não era de qualquer jeito que tinha que chegar na Marina. E talvez as pessoas quiseram insistir, né, com a Marina. E aí deu ruim, cara. Deu ruim. Aí ela pegou raiva. Sim, sim. Por conta dessas situações. E aí ela falava Não é assim, isso? vai pra festa. E aí eu não gostava. Vai vestir roupa curta, short curto. E aí eu não gostava. Ela ficava mais pé da vida. E aí, um tempo depois, eu vim aqui pra PIB Paranoá, porque era mais perto da minha casa, era mais fácil de eu ir, né? Da sua era onde a gente tinha muito dinheiro, então, pra pegar ônibus, vim aqui pra PIB Paranoá. O meu marido é irmão da esposa do Wesley, e foi assim que eu conheci a PIB. E aí o Wesley... Pra mim tá sendo uma surpresa agora. Eu nunca vinculava, apesar de ver os dois, eu não vinculava. são cunhados, o meu marido e o Wesley. Ah, legal. E aí o Wesley me convidou pra ir em um projeto... Pode falar o nome. Pode falar o nome? Pode. No Impacto Radical, o Wesley me chamou para ir num projeto. Eu tinha 16, parece que tinha 16 anos. E aí eu fui. E foi um divisor de águas na minha vida, assim, aquele projeto. E lá o Senhor falou comigo, eu não sei como eu explico isso, eu não consigo explicar, mas eu sei que o Senhor apareceu para mim e falou literalmente de que Ele estava comigo e que tudo que Ele faria... que eu e a minha casa serviríamos nisso ao a Luana Senhor. já estava casada? Calma aí, eu me perdi aqui no... Não. Eu já porque eu já estava namorando. Eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 12 anos também. Marido. Eu comecei a namorar quando eu tinha 12 anos, Você já escondido, né? Você já tá com 12 anos de relacionamento. É mesmo? 12 anos de relacionamento. amigo. Não é certo não, tá, Pra gente? uma Pelo amor jovem de de Deus. 24 anos. 12 Aí, anos não é Aí idade que você de se falou, eu namorar, não. entendo a dona... Como é que é? Como é que é o nome da mãe? Você falou, Marina. Eu entendo a dona Marina. E aí você entende o que eu perguntei? Luana, o que você fez na sua adolescência? Ai, gente, não me orgulho. Não, gente, eu me orgulho disso, deu certo. São poucos casos que dá certo, mas o meu deu. Olha São aí. pouquíssimos casos. Nesse cenário. E aí, Esse cenário que eu já dá namorava com ele, Breno sempre me ajudou, me apoiou, esteve comigo, era parceiro. Entrava nas brigas por mim, entrava, sabe, na frente. Sempre cuidou muito bem de mim. E aí eu namorava, e aí eu vim aqui pra PIB, e aí o Wesley me apresentou, eu tava lá na parte do Radical, né? E aí eu fui pro Radical, e o Senhor apareceu pra mim e falou assim, você e a sua casa servirão ao Senhor. E eu tinha aquilo muito latente no meu coração, de salvar a minha casa, salvar a minha família. Eu não me conformava de ter uma família desestruturada e destruída por Satanás. Eu falei assim, eu não aceito isso. E aí o Senhor falou comigo, e aí eu voltei pra casa, e aí eu comecei a fazer um propósito. Minha mãe odiava crente, né? E aí ela foi na igreja, tinha recepção na igreja no domingo. Conta pro pastor Léo a história da sua mãe. Tinha recepção na igreja lá, minha mãe subiu com um pedaço de pau. Eu vou matar agora o Wesley, a Luana e o pastor. Só abrindo aqui, você sabe, quando eu me converti também, eu tive que dormir, eu acho que uns 4 a 5 dias fora de casa, cara. Sério? Por quê? Minha mãe jogou a Bíblia no lixo. Falou assim, eu não quero crente aqui em casa. Sério? Eita. Dormi uns 4 dias na casa da dona Margarida. Só abrindo completando o parênteses aqui do... Você acredita, vocês entendem que essa é a perseguição que a gente sofre aqui? Mas Muitos nosso país? dentro da sua casa Dentro mesmo da sua acontece casa, isso. cara. Mas aí não é porque minha mãe não era cristã, ela se dizia cristã. Católica, apostólica, romana. E jamais se admitiria um crente dentro de casa. Um evangélico. Um evangélico, Um vamos colocar. evangélico, né? Então, aí... Mas não foi nesse nível de esperar com o pau. Não, mas foi mais tenso. É porque a Luana Tá amenizando. A Luana... Que recepção do impacto. Ela teve que ir pro Radical escondida. O que acontece? O nome é Impacto Radical. Ela recebeu a altura. Recebeu com impacto também. E aí eu falei pro Wesley assim, minha mãe não vai deixar eu ir. E ele, você quer ir?
Ele foi conivente, gente. Você quer ir? Eu falei assim, eu também não tenho dinheiro. Ele, você quer ir? Eu pago. Eu falei assim, eu quero ir. Minha mãe tava trabalhando, arrumei minhas malinhas, ó. Na sexta-feira. Ela cuidava... Agora eu entendo porque que ela estava com o pau na mão esperando. Aí, ela tinha as Duas irmãs. Duas irmãs pra cuidar. Ela deixou com a vizinha e se mandou, mano. Olha a Eu loucura. entendo a mãe dela perfeitamente. Cara, mas assim, eu vou falar da minha parte. A nossa igreja sempre queimou muito pelo radical, cara, sabe? É um projeto que mudou a vida de inúmeras pessoas lá na igreja. E quando a Luana ouvia, a Luana era só uma adolescente, mano, 16, 17 anos, e ela ouvia e ela falava assim, eu quero ir nesse lugar, só que eu não tenho como, minha mãe não vai deixar, eu não tenho dinheiro. Cara, e na época, eu não lembro, eu acho que já liderava os adolescentes junto com o Johnny. Eu falei, cara, é a oportunidade que tem. Talvez fazendo uma afronta à mãe dela... Se Deus não fizer lá, e não faz mais também. Uma afronta à mãe dela, mas eu acho que é assim que a gente vai consolidar a Luana, que era muito jovem. Cara, e eu falei, eu vou pagar o preço por essa vida aí, cara. Vou me arriscar. Aí ela falou, eu quero. Eu falei, então bora. E levei, e foi eu que levei ela lá na igreja, deixei lá na recepção. Porque assim, ó, né, o ônibus para ir para o acampamento sai de uma determinada igreja. Aí a gente deixou lá, eu deixei ela lá, e fui pro acampamento. Ah, tá. De lá, eram umas 8 horas da noite, deixei ela lá umas 7h30, 8 horas. E foi trabalhar e no desci acampamento. para trabalhar no acampamento. E aí quando a gente voltou, cara, realmente a gente não sabia. Depois que a Marina contou. Aí ela viu, né? Toda aquela movimentação, aí deu uma amansada e jogou Foi pra a primeira vez que a minha mãe foi na igreja. Ela foi pra me matar, né? Mas foi. Que beleza, hein? Que ótimo! Ótima motivação. Dando um crédito para os irmãos da igreja aqui, né, irmãos? Olha como o testemunho foi bom. Ela começou a ver a movimentação do pessoal fazendo o preparativo para receber... Orando, adorando. O jeito que trataram Não só ela a Luana, quando né? ela Mas Quem chegou. tinha ido participar. É, E foi doido. Legal. Aí a Marina calmou, falou, vou matar em casa. foi. Só adiou. Tô vendo uma coisa só- diferente aqui. só Ela adiou. segurou um pouquinho e falou assim, em casa... Não vou fazer isso na frente de todo mundo, não. E aí eu cheguei em casa, ela falou pra nunca mais fazer aquilo, senão ela ia me matar. E no dia ela falou assim, mas deixa eu pegar o Wesley. Seu ué, coitado do sobrou, Wesley. O E tal a- do Wesley, sempre era o Tal tal do do O tal do Wesley. Wesley. E aí, do pastor, eu lembro que ela falou assim, parece que aquele pastor lá não rouba muito, não. Parece que ele só rouba um pouco. E aí, eu comecei a fazer um propósito. Eu lembro que eu fiz o propósito de 30 dias. Eu acordava todos os dias às 4 da manhã e orava pela minha casa, pela minha mãe. Ia lá na cabeça dela, repreendia mesmo, tirava dos demônios tudo. E aí, porque Típica em muitos radical, momentos a minha voltando mãe, do radical, em muitos mano. momentos a minha mãe ficou possessa na minha frente. Então a minha primeira experiência com Libertação. demônios, mesmo com libertação, foi com a minha mãe, eu com 14 anos. E aí eu não consigo entender como eu fiz aquilo, mas eu fiz. E aí, passou um tempo e eu comecei a fazer essa oração pela minha mãe e as coisas foram mudando. Devagar foi mudando, continuava as humilhações. Você não presta, você não vale nada. Você não vai ter um futuro, você vai virar uma drogada, você vai virar uma prostituta, você vai casar com um homem que vai te bater, você não vai ter nada. Continuava isso, mas Ela as estava transferindo agressões... os traumas dela para pra sua mim. vida. As agressões físicas foram diminuindo. E aí um dia ela falou assim, eu orando por aquilo, e eu não a chamava para a igreja. Eu mostrava com a minha vida, né, com a minha vida mesmo. E aí um dia ela falou assim, vou lá nessa igreja sua com você. Pra ver o que Ela se convidou. ela falou bem assim, pra ver o que você faz lá. Falei, vamos, vai ver o que eu Não faço deu lá. braço a torcer, doida pra ir pra igreja e tal. Já que ela não me Quero ver o que já você que ela vai não lá, me faz lá. convida, Eu vou afrontar ela aqui pra dar certo. E aí ela foi a primeira vez no culto, e ela foi muito bem recebida pelo pastor. E aí ela falou assim, aquele seu pastor lá, tenho que ver o carro dele. Eu lembro que ela falou isso, tenho que ver o carro dele. Mas ela tinha essa história. E ele tinha um carro bem simples, cara. Ufa. E aí,
ela começou, e aí ela, quando bebia todo final de semana, ela já começou a beber assim, um final de semana sim, um final de semana não. E aí, a primeira vez que ela foi na igreja, eu já comecei a chamar. Eu falei assim, mãe, vou na igreja, você quer ir? Tinha dia que ela falava assim, não. Tinha dia que ela ia. E aí, ela já bebia assim uma vez no mês. Deixa eu te falar um negócio. Contar uma experiência de uma outra adolescente. Quando você entende que o seu testemunho vai falar muito mais do que suas palavras. A gente tem uma adolescente aqui na nossa igreja também. A mãe dela também bebia muito. Sabe? A mãe dela bebia muito. Não, minha mãe emendava assim, ó, quinta, sexta, sábado e domingo. Ninguém parava. E na segunda-feira ela ia trabalhar. A mãe dessa adolescente também bebia muito. Na casa dela. Com as amigas, chamava as amigas e ia beber lá. Essa adolescente começou a convidar os colegas adolescentes e começaram a fazer uns movimentos dentro da casa dela, mano. Sacou? Oração, se aleluiar, glorificar o nome do Senhor, adorar, adoração genuína mesmo. Tudo isso, essa movimentação dessa adolescente começou a constranger tanto o local que a mãe não conseguia mais convidar as amigas para beber em casa. Ela falava assim, a casa está diferente, o ambiente está diferente, eu não consigo. É isso. E começou, cara, A presença do Senhor. a menina nunca convidou a mãe, sabe? Nunca pediu para a mãe ir para a igreja. Mas aquilo começou a tocar a mãe de uma forma... A igreja foi até a casa dela. Porque ela levou a presença de Deus para a casa dela e começou a causar o constrangimento. Assim foi a Luana. E aí, um ano depois dessa história, a minha mãe estava convertida. Para a honra e glória do Senhor, ela se converteu. Conta um pouquinho dessa breve passagem da sua mãe, porque assim, tá parecendo que sua mãe era o bichão. Mas depois a gente teve Foi quebrantando. Foi quebrantando. E aí ela... E aí eu quero chegar nessa parte. E aí... porque hoje, como eu falei, hoje eu entendo que a minha mãe tinha muitas feridas, mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, que sempre ajudou muito todo mundo, só que ela tinha essas feridas e ela não sabia lidar. E aí ela foi aos poucos para a igreja e... Como é que é? Me perdi. Eu sou assim. Da sua mãe. Da sua mãe. A sua mãe se perdeu um pouco. E aí ela começou a ir pra igreja uma vez por mês, e ela ia assim uma vez por mês, ela começou a beber de 3 em 3 meses, e aí o tempo foi se passando, e ela começou a entender tudo o que acontecia. E aí foi nesse tempo que ela se converteu. Um tempo depois ela foi pro mesmo projeto que eu fui, e aí lá a gente teve um momento lindo. Ela me pediu perdão, ela me pediu perdão, só que eu sempre falei que eu não tinha nada para perdoar. Eu nunca Esse tive projeto mágoa. é o quê? O Impacto Radical. Que foi que eu fui e ela foi, um tempo depois que ela se converteu. E aí eu sempre falei para ela que ela não tinha nada não tinha nada que eu perdoasse ela, porque eu a amava, sempre a amei muito. Sabe? Eu entendia, gente. Mas para ela era importante ouvir isso. Mas eu entendia que aquilo faria parte, que aquilo era um processo, aquilo um dia iria acabar. Era muito louco, assim, porque eu falava pra todo mundo, não, eu tenho umas amigas que eu falo assim, não, mas vai passar, eu não posso ir embora. E as meninas falam, mas tu vai morrer. Eu falei assim, não vou, não. E aí a minha mãe foi pro Impacto Radical, a gente teve um momento lindo, e hoje eu posso dizer que a minha mãe é uma mulher transformada, restaurada, é a mulher mais de Deus. Todo mundo que conheceu a minha mãe antes e a minha mãe agora não imagina, não consegue acreditar. Eu tenho umas tias que falam que só conhecem a Deus através da vida da minha mãe, porque o que o Senhor fez na vida da minha mãe não tem explicação. E aí eu sempre me emociono de alegria mesmo, sabe? Hoje eu tenho uma mãe. A minha mãe me liga todos os dias. Se todos os dias eu não for na casa dela, ver ela me liga. Todas as oportunidades que ela tem de dizer que me ama. Ela cuida de mim como nunca cuidou, sabe? Todas as vezes que eu chego na minha casa, na casa da minha mãe, que eu não moro mais lá, né? Eu tô casada. Minha mãe está orando, minha mãe está lendo a palavra. Ela é uma mulher assim, muito de Deus, e eu acredito muito que tudo serviu para um propósito, para eu ser quem eu sou hoje. Talvez eu não seria essa Luana. Talvez se eu não você tivesse... permanecer na sua casa, então você entende que foi um canal para sua mãe alcançar a Deus. Muito. Porque de primeiro momento, a primeira coisa que a gente vai falar nesse cenário que ela vivia
era realmente de acolher e falar, sai dessa vida. Sai. Muitas pessoas falavam isso. E aí as pessoas sempre falavam assim, você é uma menina muito boa, vem pra cá, na minha casa, não sei o que, não sei o que. Eu falava assim, não, vou ficar na minha família. Eu tenho muita alegria e muito orgulho de saber que as primeiras pessoas que eu consegui pra Jesus foi a minha família. E hoje a minha mãe, o meu padrasto, que também bebia, ele se converteu, ele não bebe mais. A minha mãe, as minhas irmãs estão na igreja. As minhas famílias, da minha família lá da Bahia, tem pessoas lá na Bahia que vão para a igreja, que falam, eu conheço a Deus, pessoas que me ligam para ter um conselho, né? E eu tenho muito orgulho disso. Sabe, muita alegria do que o Senhor fez na minha vida. E eu não me arrependo, eu passaria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo, eu sofreria tudo de novo. Porque o que eu vivo hoje com a minha família é Deus. E a Marina é minha amiga. Olha aí o tal do Maria. Wesley. Minha mãe fez hoje amizade. ama o Gente, minha mãe ama o Wesley. É minha amiga. Minha mãe Agora ama o é minha Wesley. amiga. Gente boa demais, Marina. Ama o Wesley, ama a família dele. Que bom, que show de bola. Ela vê nele o grande homem de Deus que ele é. Top demais. Ver a Marina transformada hoje, depois, claro que eu só fui saber dessas coisas depois, né? No final de semana do impacto eu não soube, né? Ela segurou a onda. E quando eu soube, eu falei, rapaz, mas foi muito bom. Se não fosse Deus, Se não fosse Deus, tinha sobrado para nós. Olha aí. E foi... a Luana se encontrou? Se encontrou, assim, depois que você foi para a igreja, você se encontrou, assim, decidiu, casou. Casei, e aí eu me casei com 18 anos. E eu não me arrependo. Não é fácil. Gente, não casem cedo. Criem uma maturidade, mas eu não me arrependo. Mas você acha que você casou aos 18 anos para sair da casa da sua mãe? Não. Eu já tive oportunidades de sair da casa da minha mãe. Como eu falei, eu sempre tive muita oportunidade de sair da casa da minha mãe. Eu nunca quis sair. Mas eu casei porque eu sempre tive o sonho de construir uma família. De ter a minha casa, de ter as minhas coisas. Não por conta da minha mãe, mas porque eu sempre tive esse sonho de ter um marido, de construir uma família. Eu sempre tive esse sonho. E aí a gente já estava há algum tempo, né? Porque desde os 12 cedo, anos, né? E aí a gente já estava há algum tempo e aí parecia já um século. E eu nunca pareci ser muito jovem. Eu sempre pareci, acho por conta da vida, né? Eu tive que amadurecer muito rápido. E aí... falei, vou casar. Ele falou, vamos casar, e casamos. E aí eu não aconselho casar tão cedo, porque a gente passa por muito perrengue, tá, gente? Não é fácil. Tem um caráter se construindo ainda. Fazer as coisas na ordem certa, né? Mas eu não me arrependo nem um segundo, sabe? Hoje eu tenho uma família, um marido, uma casa. E eu sou muito feliz. Entendi. Não foi fácil estar como estamos hoje. Passamos por muitas dificuldades, por muitos desencontros, mas o Senhor é bom. Certo. E deu certo. Luana, e eu vejo assim que você já prestigiei algumas peças, né? Vi que você desenvolve ali o evangelho através da arte, do teatro. Conta pra gente como é que foi isso, como é que você se encontrou no teatro, como é que entrou, como é que surgiu isso. Olha, eu era uma pessoa... As pessoas não acreditam, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, não falava nada. E aí... Não falava nada. E aí, Nicolas? A menina com 12 anos já tem um namorado. Aí vem me dizer pra tímida que é tímida. Diz aí. Pra falar em público. Então, era só ele. Eu sou tímido. Eu fui muito tímido. Hoje eu sou um pouco tímido. A gente tá pegando a opinião de um tímido pra ver se procede. Nicolas, ela tá querendo dizer pra gente que ela era tímida. Então quer dizer que o avançadinho era o Breno. Com certeza. Quem conhece o Breno sabe que não era ele. Não. O Breno é na dele, tranquilão. Luana. Pouco mesmo. Gente, a minha história do Breno, eu tava na casa da minha tia, em cima, e aí ele tava jogando bola. E eu tava com a minha prima. Sendo fúria. Ele tava jogando bola na quadra. Eu lembro que eu tava com a minha prima e eu falei assim, eu vou casar com aquele menino? E ela falou assim, mas tu é doida, é? Aquele gordinho lá. E aí... E é assim, apontou e falou e foi. E aí foi assim. E aí eu cheguei nele, ele não queria muito namorar comigo, porque eu era muito nova. A tímida chegou nele. Tímida. E eu falei assim, tu vai ser Desculpa, meu marido. Tá? Não. Desculpa aí. Não acredito que você é tímida. E aí, tímida, mas eu acho que até isso o Senhor já sabia.
Mas aí, a tímida... E aí eu me achava tímida. E aí eu entrei no Ministério Infantil para cuidar de crianças, porque eu sempre gostei de crianças também. Só que eu vi que ali não era o meu lugar. Tu tentou ser tia na escola. Então, gente, não Eu era. entendi a timidez dela. Você comparando assim de 0 a 10, sendo que 10 é muito tímido e 0 é pouco, ela era 0,2. Não. E aí, é tímida, né? Pouquinho, mas E aí tem 6 anos, 6 anos que eu entrei pro teatro. E aí eu entrei, falei, gente, vou ver o que é dessa loucura aí, vou ver o que é desse povo doido. E eu entrei e aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aquilo, sabe? Pela sensação, pela emoção, pelo que o Senhor faz. Porque, gente, de verdade... Aí as pessoas falam assim, não, você é mais ou menos, você é boazinha. Mas um segundo antes de eu entrar no palco, eu não lembro de nada. Eu falo assim, Senhor, me ajuda. Eu esqueci tudo que eu vou fazer. E ele vê que não é eu mesmo que faço, é o Senhor que age através de mim. Quantas vidas já foram tocadas através da arte, que eu vejo que é uma forma diferente, né, da gente levar a palavra de Deus. Acho que as pessoas... Tem alguns que não gostam, não. Mas outras pessoas gostam muito. Mas é normal. Se tem gente que não gosta da palavra, então... Mas tem gente que não gosta de da forma que é levada, né? E aí, não é fácil, não. É muitas renúncias. Você tem que renunciar como eu falei antes, tem que renunciar a muita coisa. Nossos ensaios são nos domingos, então, às vezes, a gente tem que renunciar ao almoço de família, à tarde de domingo, né? Mas hoje eu entendo que foi para isso que o Senhor me chamou. E eu tenho colocado toda a minha energia nisso, porque eu tenho prazer, sabe, de estar adorando ao Senhor através da arte. Eu quero até contar, gente, eu tô contando isso porque a gente foi convidada para apresentar uma peça lá no Conjunto Nacional. E aí eu estou muito feliz e muito ansiosa também, assim, sabe? Pelo que o Senhor vai fazer. Porque a gente tem visto que tem valido a pena, sabe? E essa peça não é para o público cristão, não, é para o público em geral. Para o público em geral. A gente vai falar sobre... Não sei nem se pode falar, mas vou falar. Sobre tráfico de pessoas. E aí é uma coisa que, cara, é uma coisa muito forte. E a gente vai falar sobre isso e eu entrei de cabeça nessa onda, pesquisando essas coisas. A gente acha que não existe, mas existe. Muito. A gente vai falar sobre tráfico de pessoas e eu acho que vai ser incrível. E o Senhor vai falar, porque o Senhor fala através das nossas vidas, né? Eu falei, a gente estava conversando que o Senhor vai falar conosco, com quem está organizando, que não é cristão. Com o nosso testemunho lá por trás das cortinas, nos bastidores, com aquelas pessoas que, de alguma forma, ali no mundo espiritual vai estar movendo alguma coisa, porque a gente pode falar alguma coisa ali que vai livrar uma pessoa das mãos do inimigo, que talvez vai ser contrabandeada, sequestrada, talvez vá alertar ali, talvez o Senhor quer alertar alguém ali e vai nos usar para isso. E acho que tem um mover no mundo espiritual e que acho que vai ser muito grande. Acho que grandes coisas o Senhor fará ali. A Luana é do Ministério Atos, né? A gente já teve a Carol. Carol é minha líder, Carol e Nilvani. A Carol é a líder da... Carol que é escritora e produtora. Ela que escreve e produz as nossas peças. Esse mês, né? Ela esteve aqui esse mês ainda. Aí, então... a Luana faz parte das amigas lá do... Como é o nome lá do grupinho lá? Como é o nome do grupinho lá? Você, a Carol, a Stephanie? Sala Secreta, Amigas que Oram. Amigas que Oram. Eu vou mostrar. O nome eu vou mostrar. Não, o nome é o Sala Secreta, Luana. Vou mostrar. Amigas que Oram. Ela colocou esse pronome de Amigas que Oram. Ó, vou provar, gente, não mudei nada. Lê aí. Aqui, ó. Sala Secreta, Thaís. Amigas que Oram. Lê o resto. Sala Secreta, eu vi Sala aqui. Secreta, tá bem aqui, tá na nossa frente aqui. Cara, fala, Léo. Sala Secreta, Migs que Oram. É uma carinhosa de abreviar amiga. Miga. Sala Secreta. De migs aí. Mas convenção. Aí é essa turma aí. A Carol contou, né, um pouquinho. Então a Luana tem assim uma aliança, né, dentro da igreja que fortalece. A gente até comentou aquele dia que foi por isso que a gente acabou entrando nesse assunto. E aí falando de novo, é muito bom quando você, por mais que você faça parte
da igreja, né? Do corpo como se ali, da congregação, é bom você fazer parte de um ministério. É bom você ter esses amigos além das quatro paredes da igreja. Isso fortalece muito. Eu sei que a Luana foi muito fortalecida pelo ministério e pelas amigas aí, que eram todas do teatro. Não, menos a Aline. A Aline, a Duda também. A Duda já foi, né? A Duda já fez tudo na igreja, na verdade. A Duda é um fenômeno. De limpar a igreja a pregar, a Duda já fez de tudo. E Luana, como é que você vê a arte assim? Por exemplo, eu falo porque no Brasil a gente não tem tanto... Acho que não tem tanto incentivo... Ou quase nenhum. Para alcançar através da arte. A gente vê, por exemplo, os filmes que a gente tem disponível são todos filmes estrangeiros, filmes americanos. Aí aí quando tem as pessoas falam assim, filme brasileiro não presta. A gente mesmo acaba com a nossa arte. Isso. E, assim, vocês pensam nessa expectativa, assim, de estar saindo dessas quatro paredes, né? Eu tô vendo agora que vocês falaram que vão se apresentar num dos principais shoppings da capital federal, e vocês realmente entenderam que essa é a forma de vocês alcançar lá fora. E como é que é isso? Existe muito preconceito de receber o teatro, eu não sei como é que vocês chamam, teatro gospel, eu não sei como é que é o nome que se dá. Teatro cristão. Teatro cristão. Como é que as pessoas recebem essa forma de teatro? Olha, tem muito preconceito até no nosso meio, até dentro da nossa igreja. Sabe? Hoje em dia, e eu vejo muito, assim, a gente tem a gente é muito abençoado porque a gente tem um pastor hoje que nos apoia, que nos incentiva. O pastor fala assim, pastor dá um domingo pra gente apresentar uma peça, né? Que pastor doido. Mas o pastor nos apoia muito, mas tem pessoas que não concordam, sabe? Que acham que não é um jeito legal de falar a palavra de Deus, sabe? Que tá muito moderno. Mas a gente entende que o Senhor fala conosco de muitas maneiras, através da dança. Eu vejo a dança como não danço, sabe? Eu sou péssima, dura para dançar. Glória a Deus. Mas eu vejo, sabe? E tem uma menina lá na igreja que todas as vezes que ela tá dançando, eu olho para ela e eu sinto a presença de Deus, porque, sabe, ela tá exalando o Senhor ali através da dança dela. É verdade. E através da arte, sabe? A música é verdade, Nicolas? É verdade. Gente, a música é uma arte. Não, mas é verdade. E Davi já compunha lá os seus hinos e dançava, sabe? E as pessoas... Tá na Bíblia, gente. Olha, isso é importante. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, sabe? Tá na Bíblia. A arte tá na Bíblia. O Senhor é um Deus lindo e grandioso que faz muitas coisas. Por que não falaria conosco através da arte, sabe? Eu acho, mas que hoje a gente tem avançado, a gente tem conquistado um lugar com muito sacrifício, com muita luta. A gente tem alcançado um lugar legal, assim, para se trabalhar, sabe? Eu tenho ficado muito orgulhosa de como a nossa igreja tem nos abraçado, tem nos apoiado, sabe? É mais uma linguagem para alcançar o jovem. E, Luana, como é que você viu assim, esse desafio de... Como é que é ser jovem numa geração que vocês têm acesso a tudo? Como você vê quais são as principais dificuldades de um jovem em ser cristão hoje? Porque hoje a gente tem um cardápio aí disponível e você passou por esse processo inteiro. Como é que você se vê hoje, assim, hoje já com 24 anos, mas viveu esse processo? Uma jovem, mas que já viveu alguns processos e você deve ter enfrentado algumas dificuldades para permanecer. Como é que você consegue ver hoje a realidade do jovem? Porque a dificuldade desses se estabelecerem, um dos grandes desafios dentro do ministério é realmente alocar esses jovens dentro de algum ministério ali, né? E, assim, graças a Deus, onde a gente se reúne, congrega, a gente tem alguns ministérios que recebem esses jovens ali no louvor, no teatro, recebe também muito jovem. Como é que você vê assim, o desafio para a gente acolher e conseguir fazer com que esse jovem funcione dentro de um ministério, dentro do reino? Como é que foi para você? Olha, eu tenho visto que nós estamos vivendo uma geração assim totalmente promíscua, totalmente dentro do pecado mesmo. E aí, esses dias, eu preguei na minha pregação, eu falei exatamente sobre isso, sabe? De quantas renúncias
A gente vive muito no mundo de que Deus nos dá, Deus nos dá, Deus nos dá. E de quantas renúncias a gente não faz para Deus. Sabe? E a gente, como jovem, cara, a gente tem acesso a muitas coisas. Sabe? Você vê aqui no Google, você procura tudo, você acha. Você entra no Instagram e aí você vê jovens assim, na balada, com carrões, com mansões já, com coisas assim milionárias. E você fala assim, cara, quero isso. E geralmente essas pessoas não, sabe, vivem assim uma vida totalmente deturpada do que o Senhor quer para nós. E aí não é fácil você ser jovem e você se manter nisso, sabe? Mas eu acredito que a grande chave cara, você falar a verdade. A verdade do evangelho. O evangelho é cruz, é renunciar a si mesmo, é deixar assim, você não pode fazer isso. Você tem que deixar de andar com algumas pessoas, porque eu acho que é isso. Pode parecer clichê, mas você é o que você convive, o que você anda. E você vai andar com pessoas que te levam por caminhos totalmente tortuosos. Você teve que fazer isso? Muito. Muito, sabe? Se você anda com uma pessoa, como que você não vai agir como ela? A gente pega... Eu li até esses dias que tem um estudo que, com o passar dos anos, a gente fica parecido com o cônjuge, com o marido. Fala, trejeitos. Igual. O que você manias. anda, infelizmente, você vai pegar os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de andar. Essa pessoa tem sido como? Você, jovem, os seus amigos. As pessoas que você anda, as pessoas próximas de você, tem te levado mais para próximo de Deus? Porque senão, me desculpa, eu não posso te falar muita coisa para te ajudar. Se você não tomar uma decisão, se o jovem de hoje não se posicionar e falar assim, cara, eu quero seguir a Cristo, não se posicionar, não falar assim, eu quero fazer as coisas corretas, eu acho que tem muito de mostrar, sabe? Não ficar passando a mão na cabeça, gente. Ficar, porque é o coitadinho, é jovem, não sei o que, jovem entende, mas adolescente exatamente isso. entende. O que acontece? Hoje a gente vê que tá muito mais fácil. É muito mais fácil, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. É muito mais fácil eu ir para uma balada. Os convites são diversos, tal. Os eventos e tudo. Você, como jovem, entende que a igreja ela se preparou para esse momento que nós estamos vivendo? Para receber o jovem, para falar na linguagem do jovem, para receber ele, passar essa mensagem na linguagem dele. Porque eu entendo também que mudou muita coisa com relação à linguagem, né? Agora mesmo assim, eu vou conversar com a minha filha pelo WhatsApp, o chat, eu tenho que estar com um dicionário do jovem. É tudo abreviado. Do jovem. Tem umas Dicionário palavras. do jovem. Esses dias eu peguei eu tava num ônibus. E aí na saída, peguei um ônibus no mesmo, mais ou menos no mesmo horário BLZ. Mesmo horário da escola ali. Aí uma menina falou tipo assim, porque, velho, tipo, tá ligado? E a outra, não acredito. Mentira que ela entendeu. Mano do céu. Ela entendeu uma frase ali. Ela não falou nada pra mim. Ela falou, tipo assim, umas 3 ou 4 gírias e a outra respondendo. Eu falei, não, ela entendeu o que ela falou. Então, assim, como é que você vê hoje a igreja com relação a isso? Desse desafio de falar com o jovem, de entender o jovem, de acolher o jovem. Posso falar a verdade? Eu tenho visto que o cristianismo, a nossa igreja aqui no Brasil tem entrado muito na modinha achando que esses jovens vão vir até a igreja. E aí, se uma modinha, sabe? Que eu não concordo muito. Uma modinha qual? É rave gospel. Cara, como é que se faz uma... trazendo a secularização pra como é que se faz uma rave gospel? Sabe? Jovem dos solteiros. Como é que é? Baile dos solteiros, não sei o que, pra você conhecer, pra você não sei o que. Eu falei assim, cara, não é isso. Mas vai fazer ali uma festa na igreja. Eu vi isso esses dias. Para os jovens se conhecerem. Não, as coisas não tem que ser assim, tem que ser uma coisa, sabe? E aí eu acho que a igreja tem se moldado a esse padrão de que a gente deveria lutar contra, sabe? Entendi. O que eu entendo. Eu acho que as pessoas têm que vir para Jesus por Jesus. Entendi. E na forma, hoje você entende que... E Jesus é alegria, tá, gente? É porque as pessoas entendem que igreja, os jovens, né? Que igreja é uma coisa... eu tenho uns parentes que falam assim, mas é chato, não sei o que, ela não faz não sei o que. Gente, eu me divirto muito. Muito, inclusive. Sabe, a gente sai, a gente se diverte, a gente sorri, mas é uma coisa legal, uma coisa saudável.
Sabe, o mundo tem essa imagem de que a igreja é chata, é capenga, é xoxa. E não é, a gente tem a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem que mostrar isso para os jovens, sabe? Que há alegria em servir a Deus. E hoje você faz isso através do teatro. E também você falou que é ministra do Evangelho e tudo. Como é que foi Senhor tem... sair dessa timidez até Não, ser uma ministra do Ela Evangelho? já tem algumas pregações aí no YouTube. É mesmo? Já, pregadora ela, gente. já ela tem é umas pregadeira. 3 no YouTube, Tem, Luana? acho que tem umas 3 já. Aí. No YouTube. No No YouTube. YouTube, fora do YouTube. A tímida tá No YouTube. no mundo. Ah, e Internacional. foi pras- A Luana já foi vista na Espanha. Olha, Estados Unidos. Olha só! É a transmissão da PIB chegando no mundo. E aí, Luana, como é que foi isso? Você saía ali, tava ministrando no teatro. E como é que é hoje, assim, para você que tem esse espaço para ministrar? Porque isso também é uma coisa até recente, né? Alguns anos atrás a gente não tinha nem espaço para mulher se expressar num púlpito, né? Era muito desafiador isso. Desafiador. E hoje você ter esse espaço, como é que você entende isso? Como é que você pode levar essa mensagem, não só dentro de uma igreja, mas em outros locais? Como é que você se vê como ministra? Eu sempre, sabe, me encanto assim quando eu vejo as pessoas levando, ministrando a palavra do Senhor. E aí eu comecei escrevendo, mas eu não tinha coragem, porque eu falei, gente, eu sou tímida, não parece, mas eu sou. E aí eu sempre escrevi. E aí no meu Instagram eu comecei a postar uns videozinhos. Sentava lá com a minha De biblioteca blogueira. fazendo o meu estudo. De lá, blogueira. Blogueira gospel, ela. Inclusive me sigam, gente. Aquela fazendo merchan. Segue aonde? Já faz aí No o... Instagram, Luana Andrabe, porque no final é um B. Luana Andrade, só troca o D lá do final por um B. Olha aí. E aí eu comecei a fazer videozinhos, assim, curtos. E esses vídeos falam o quê? Falam de passagens da Bíblia que falavam comigo. Ah, tá. Então você vai... Aí falava sobre um monte de coisa, sabe? E aí eu comecei a colocar no meu Instagram. E as pessoas começaram a falar, nossa, que legal, não sei o que, bem interessante. E eu comecei a ter mais coragem, a não falar assim, nossa, eu não sou tão pateta, não sei de tanta coisa. Porque lá na igreja tem, sabe, assim, grandes pregadores. O Alex, o pastor, o Wesley, e eu sempre me senti O assim... Léo. O Léo, o pastor Léo. O Léo. Léo, vamos saber disso. E aí, assim, me senti muito diminuída, pequena. E aí, um dia me convidaram e eu, com muito medo mesmo assim, eu fui. Você já fazia esse projeto na rede social? Poucas vezes, sabe? Mas eu já escrevia as pregações, eu já tinha escrito. Entendi. A oportunidade encontrou alguém preparado. E aí, me chamou e aí eu fui. Aí, não eram completamente doidos. Me chamaram outras vezes, outras 2 vezes, né? Não sei se vão me chamar mais agora, porque... Fiquei sabendo aí que recentemente ela deu uma batida aí na galera, hein? Na galera. Chegou de cotovelo. De sola, né? De sola. Não teve carinho não teve passar a mão na cabeça Teve não. não. A Luana tem aquele perfil mais tímido. A Luana Fala pouco. A Luana chegou moendo. É isso aí, gente. A gente vai ter que fazer uma troca de forasteiro aqui rapidão, porque eu tenho que também ir pra missão. O Léo vai pra Vai lá pra missão missão, agora. Temos os horários, né? Aí hoje ele vai numa isso, missão mas o bate-papo continua. Vamos continuar aqui, já que o Léo vai na missão, a gente vai dar... Aí o Mente Pensante... Olha o nível que tá vindo pra cá, hein, gente? Aí o Mente Pensante vai assumir Chega aqui mais, Nicolas. o lugar do Léo. Traz a sua caneca aí, Nicolas. Foi um prazer, Léo. Abraço. Volte sempre, tá? Sinta-se em casa, sinta-se no seu canal. Tranquilo. Obrigado pela oportunidade aí, viu? Então, Luana, vamos... Quando eles fazem a troca... E aí, eu tenho uma curiosidade com a Luana do teatro. A Luana do teatro já pensou em viver de teatro? Para de me desafiar. Nunca pensei em viver de teatro. Eu não me acho adepta para isso ainda. Sabe? Mesmo as pessoas falando assim, nossa, é muito bom você... E eu estudo, eu me preparo
me preparo, eu estudo muito para isso, mas eu não me acho apta ainda. É o Senhor quem capacita. Não sei se eu conseguiria. Acho um ramo um pouco difícil para trabalhar e tem mais para trabalhar no secular, né? Não sei se eu me adequaria tanto no secular. Entendo. Como... E aí, a Luana tá casada. Era só uma... Eu abri tipo um parêntese aqui para perguntar. A Luana tá com quanto tempo na igreja? A gente... Convertida? Na PIB. Na PIB? Na PIB. Na PIB eu acho que eu tenho uns 8 anos. 8 anos? Quando você vê... Você chegou e foi indo pro Radical? Foi. Tem uns 8 anos. Uns 8 anos, então. Uns 8, 9 anos, então por aí. Então você foi bem no início também do Radical, né? Eu fiz o 30º. Não, então você não foi bem no início, não. Né? Metade ali, que nós vai ter a edição... Porque a palavra é saco não. Saco sejana. Não. O 80ª. Primeira. 30ª. E aí... Nicolas, seja bem-vindo, né? O Nicolas... Cheguei, gente. Eu ia falar outra coisa, aí respirei e falei, não, deixa eu apresentar o cara, né? O cara sentou aqui do nada. Não, mas é porque eles estão me vendo agora, eles não tinham me visto ainda. Ah, tá. Aí. Agora que eu apareci. Aí eu falei, o cara sentou aqui do meu lado, assim. Léo 2. Léo 2. O Léo mudou o tamanho. Mudou o tamanho. Você quer fazer uma pergunta pra Luana? Continua nessa aqui, já vem. Eu tô pensando uma, tem uns 3 horas aqui. A Luana também, a Luana tem outros talentos, assim, né? A Luana é artesã também. Artesã, né? Você canta, Luana? Não. O que é, palhaço? Me sopraram aqui assim, ó. Canta a Luana canta. Vou cantar aqui pra vocês, vocês vão ver a audiência indo lá. Não, por favor. Se tem duas coisas que a gente não pode pedir pra Luana fazer, é cantar e dançar. Não dá. Se vocês quiserem, eu dou uma palhinha aqui. Não, agradeço. Já estamos bem com a entrevista. Mas a Luana é uma artesã de mão cheia, cara. De verdade. Ela faz laços, né? Tudo que é pra criar, pra fazer, eu gosto muito. Tudo que me coloca nas minhas mãos. Tu é bem criativa. Acho que um pouco. Sério? Luana, mas falando de trabalho, a Luana, o que a Luana almeja? Tá com 24 anos, muito jovem. Eu vou tirar por mim, tá? Até meus... Enquanto adolescente, tudo que eu queria na vida era terminar o 2º grau e nunca mais ver nenhuma caneta na minha frente, nem para assinar nome. Né? Era tudo que eu queria. E aí, quando eu completei os 18, terminei meu 2º grau, eu falei, e agora, velho? Fui arrumar uns trampos, aqueles mais sofridos, até que arrumei um trabalho e os colegas incentivaram a fazer uma faculdade. Então, eu estava com 22 anos. Iniciei uma faculdade, não deu muito certo. Tomei algumas escolhas erradas e fui ter uma formação depois dos 30. Né? Mesmo sendo jovem igual eu sou, eu fui estudar depois dos 30. Um jovem senhor, Luana. A Luana está com 24. E aí, quais são os projetos que a Luana... almeja. O que a Luana tá querendo? Sério, isso, porque essa história é uma história engraçada. Posso contar? Pode. Claro. Sabe as amigas que você falou? Uma é... A Carol é o quê? Jornalista. A Carol é jornalista. Tem outra amiga que é a Aline, que tá fazendo psicologia, já fez pós-graduação. E trabalha assim com, sabe? De casa, ganhando... Tem a Duda, que é professora, né? Olha aí, a Duda que fez professora. A Aline é só nas plaquetinhas aqui, ó, a Aline. Viu, Aline? Aline trabalha de casa. Aline, ó. Ela vai me matar, que ela fica brava. E aí tem a Stephanie, que agora tá trabalhando na imobiliária. Também. Um ramo bom.
E aí eu sempre me senti muito deslocada, sabe? Por conta disso, de não ter uma formação, de não ter... patinho feio. de não ter uma faculdade, de não ter... E aí, por muito tempo, eu me senti muito deslocada no meio delas e me senti assim, muito pequena, muito menor. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho descoberto a minha identidade. Tenho descoberto que o Senhor chamou elas para essas coisas, mas o Senhor não me chamou. Eu nunca conseguiria trabalhar que nem a Carol, que nem a Aline, gente, na frente de um computador o dia inteirinho. Não dá pra mim. Eu sou hiperativa, eu gosto de fazer, eu gosto de criar, eu gosto de criar coisa nova todo dia. E ficar trabalhando com papel, com coisas. Não é pra mim. E aí eu sempre fui muito cobrada, porque a sociedade cobra isso da gente, né? Que você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter um emprego bom, não sei o quê, ser funcionária pública, sentar na frente de um computador, acham que é a melhor maravilha do mundo, mas pra mim isso é horrível. Te cortando só um pouquinho, mas você acha que ainda hoje, porque, por exemplo, tá bem, tá certo, tem algumas profissões que exigem mesmo a formação e isso é necessário. Mas tem algumas, principalmente essas profissões mais novas, aí, tecnológicas, a maioria dos bons profissionais, excelentes profissionais, não tem formação acadêmica nenhuma. Você acha que... O que você acha disso, por você ainda não ter uma formação? Você acha que você vai buscar um meio de crescer de outra forma ou você tem interesse de fazer uma formação acadêmica? Eu sempre fui muito desprendida disso. E aí eu falei assim, e aí chegou um tempo que eu me senti diminuída, né? Porque eu tô ali um meio grande. Eu falei assim, cara, quem eu sou aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu tenho entendido em Deus. E o meio que arrasta a gente, né? Eu tenho entendido em Deus o meu lugar, porque as minhas amigas olham pra mim e falam assim, Luana, eu queria ser assim. Eu queria ter prazer de cuidar da minha casa, eu queria ter prazer de fazer uma coisa manual, das pessoas me pedirem ajuda pra fazer alguma coisa manual, de ter, sabe? Essa disponibilidade de fazer tudo, qualquer coisa, qualquer hora que eu tenho. E eu tenho entendido o meu valor, de que não é porque eu tenho uma profissão, porque eu não tenho um... Como é que eu falo? Que dá quando termina? Um diploma? Papel, um diploma, isso mesmo. Ó. Quando termina. Quando termina a faculdade. Vê-se que ela tem um grande entendimento disso, né? Vê que a pessoa é muito inteligente, estuda muito. Não, não quer ir mesmo. Ela não quer ir mesmo. Não quero, gente. Não é uma coisa que eu busco pra mim, eu não me imagino 4 anos na na verdade, faculdade. assim, não é que eu tenho tempo disponível que eu não quero. Não. Você entendeu que, por exemplo, a Luana gosta de ser dona de casa. Não, e eu trabalho, tá, gente? Eu muito, inclusive, aliás. Muito. Assim, só optou por outras profissões e tal. Eu faço artesanato, eu gosto da área da beleza, eu gosto, sabe, eu comecei a Luana também é... designer de sobrancelha, depiladora, maquiadora, faço unha, cabelo. A Luana gosta multifunção. Faço geleias, faço bolos, faço inúmeras coisas. A Luana faz então, artesanal. É isso que eu ia falar, porque... Eu sou uma pessoa criativa, que todo dia eu quero estar criando uma coisa, inventando uma coisa. Eu vi um bolo de uma coisa na internet, e aí eu quero fazer. E aí o marido também, o Breno, né, também... aceita, tranquilo. Amo, inclusive, ter comida quentinha em casa. Eu gosto disso. Tá feliz ali. O Breno tá aqui também, tá, gente? Ele tá bem ali. Aí a gente entra no assunto de vez em quando fala o nome dele aqui pra ele ficar feliz. Pra ele saber que é dele. Mas a Luana também tem um negócio engraçado que ela faz, cara. Eu acho engraçadíssimo. A Luana arruma a cama e posta. Ela acha o que eu sou blogueira, gente. Mas isso tá... Você já viu, Wesley, que isso tá na moda agora? Cama posta? Como é que é o nome? Cama posta. Não tinha o esquema de mesa posta, tal, de colocar... Aquele monte de negocinho que eu não sei o nome de nada, os talheres certinho, agora tem cama posta, né? A Luana arrasa nas camas. E tem profissionais nisso aí, tem gente que ganha a vida dando curso disso, Wesley. Gente, eu sou personal organizer também. Olha aí. Eu disse que sou ótima em organização. Então, porque você tem muito dom aí. Não dá pra estudar, não. Aí ela acorda cedo, arruma a cama. Aí o marido dela trabalha à noite. Aí ele chega e já bagunça. Mas eu falo, tu não deita nessa cama, bagunça, ele fica bravo. Tem que dormir. Tem que dormir assim, ó. Tem que dormir. Ele dorme no sofá. Sem se mexer. Ele comprou um sofá que é igual uma cama. Que ele falou assim: pode dormir na cama, eu vou dormir no sofá. Ele gastou mais no sofá do que na cama, né? Pra comprar.
Aí vai pro... Aí, ó. Ele já disse que tem 2, ó. E aí eu gosto disso, sabe? Eu acho que é o meu dom, sabe? É cuidar das coisas. Você vai na minha casa, eu gosto de decorar as coisas, eu gosto de pesquisar essas coisas, de pesquisar a cama, como faz as coisas diferentes, cores diferentes. E é o que eu gosto de fazer. Aí eu sou blogueira, tá, gente? Blogueira gospel. Blogueira. Como é que a pessoa fala? Eu sou blogueira. Influência. Você sabe, Wes, como é que é? Não. Eu tô por fora dessa aí, eu tô... Influenciador do reino. Tem gente... Influenciador do reino. Olha só. Tem gente que usa esse termo aí. Aí, ó. Pronto. Tá. Aí, Luana. Influenciador do reino. Tá gostando aí? Influenciador do reino. Já aprendeu uma coisa já. Eu trabalho muito, tá, gente? Falando assim, parece que eu não trabalho. Eu trabalho muito. Inclusive, sou muito feliz, sabe? Fazendo o que eu faço, poder cuidar da minha casa, do meu marido, do meu cachorro, dos filhos que virão, que é um grande sonho. Então é o que o Senhor me chamou. E eu aceitei e sou muito feliz por isso. Eu sei que há em mim, é a minha particularidade, o que eu ofereço muitas coisas pro mundo também. Luana, olha só. A gente está vivendo uma época que o feminismo tem crescido muito. O feminista também. É isso? Que a luta. Existem umas diferenças nas palavras. Talvez agora eu não quero entrar muito no detalhe, mas vamos ficar no. A luta das mulheres pela igualdade e algumas lutam até porque querem ser maiores. Maior. E assim, o empoderamento, a autonomia, sabe? Igualdade. Independência. E aí a Luana falando, parece que a Luana tá indo remando o contrário do que as mulheres estão gente, lutando. desculpa. Vocês procuram... Só pra vocês, eu não quero isso. Eu queria mesmo era ser dondoca, acordar todo dia de manhã, ir pra academia, ir pro salão, pra massagem, tá? Desculpa aí. Então, assim, como é que a Luana vê toda essa busca, essa determinação de uma parte das mulheres em achar que ser dona de casa não é para as mulheres? Eu acho que a gente, num tempo de que... Gente, vocês estão fazendo as coisas erradas. Sabe, acho que esse feminismo, assim, tá vindo de uma forma muito errada. Você quer tirar a mulher do papel de mulher. Sabe? E eu não tô falando que meu marido me ajuda em casa muito. Meu marido faz as coisas de casa também. Eu também ajudo com dinheiro em casa. No feminismo, as pessoas acham que ser mulher, hoje em dia, é não, sabe? É não assumir o seu papel de mulher. Meu marido faz as coisas, só que ele nunca vai fazer como eu faço. Nunca. Se for arrumar uma mesa ali, você consegue arrumar a mesa que nem a Eliane? Não. Homem não tem um tato, homem não tem sensibilidade. As mulheres hoje em dia querem perder essa sensibilidade, sabe? E eu acho que as mulheres estão indo por um caminho muito errado, sabe? Acho que tem que haver o respeito, sim. Eu acho que as mulheres... Nós, como mulheres, já conquistamos muitas coisas. O direito de votar, o direito de fala, o direito de estar nos púlpitos. Cara, e esse é um direito bom, mas as mulheres estão, sabe... Igual era, tipo assim... deturpando na tudo. antiguidade, que a mulher não tinha direito de fala em lugar nenhum, né? E a gente ainda existe. Por que não lutar por esses países onde a mulher não tem direito de fala? Porque, por exemplo, ela não pode em lugar nenhum falar, ela não pode ir à frente de nada falar, ela não pode ser entrevistada num lugar, igual você está sendo entrevistada aqui. Por que não lutar por isso em vez de querer eu acho que lutar isso tem por coisas que ser falado, que talvez... sabe? A mulher tem que ir atrás dos seus direitos, só que eu acho que de uma maneira mais branda. Você, mulher, sabendo o seu papel de mulher e o homem sabendo o seu papel de homem, sabe? A gente tem espaço para todo mundo. O Senhor fez homem e fez mulher, então tem espaço para todo mundo. Luana, aí, enquanto você falava, eu viajei aqui. Eu percebi. Viajou na maionese. Fui longe aqui. Porque aí voltando um pouquinho na sua história. E aí o pastor Léo fez o comentário e eu não consegui na hora perguntar. Sua mãe começou os traumas, as feridas que haviam nela. Sua mãe teve o pai dela presente? Não teve o pai presente. E aí você perdeu seu pai aos 10 anos e durante toda a sua adolescência você também não teve. O que gerou na Luana
Porque assim, a sua mãe não teve, e você também durante um período, depois disso, não teve, depois do falecimento não teve. Você acha que essa ausência de paternidade, tanto na sua mãe quanto para você, o que gerou em vocês, ou não gerou nada, não teve problemas? Foi Eu acho que na minha mãe talvez tenha gerado, sabe? Acho que um pai fez muita falta para ela. Para as dores que ela sentiu. Mas para mim eu nunca achei que eu fui órfã, assim, que eu nunca tive um pai. Eu tive um pai. Eu sempre soube que eu tive um pai, o Senhor o levou, né? E aí eu sempre... As minhas dores é porque o Senhor tinha levado ele, porque ele me deixou. Nunca era assim, eu não tenho pai, então eu nunca me senti abandonada e não cuidada por um pai. E aí, logo depois, entrou na minha vida o Demi, que é o meu padrasto. E aí eu sempre vi nele um pai, sabe? Um cuidado de pai. Então, logo não, porque teve um outro. Teve uma um lacuna outro. aí, né? Teve um outro. no Um meio. outro que foi o que te ofendeu quando você perdeu seu pai biológico, né? Por que eu estou te perguntando? Não estou dizendo que foi certo ou errado, tá? Mas você começou a namorar com 12 anos. Não foi certo. Não é que foi certo. Não foi certo. Tá, mas eu não quero colocar o certo ou o errado aqui para essa situação. Quero dizer assim, talvez se a Luana tivesse tido o pai dela presente, você acha que você não teria começado a namorar tão cedo? Uma pergunta difícil essa. Pois é. Ou você não consegue talvez seria um pouco... talvez Você seria acha um pouco que mais ele difícil. presente, ele permitiria ou ele faria alguma forma de você segurar um pouco e não namorar? Acho que todo pai, né? Todo pai... Geralmente, quando você vê a figura do pai, principalmente com uma menina, ele vai eu evitar isso. respeitava muito, e eu respeitava Principalmente muito. quando ela é nova. Então, assim. se ele falasse assim, eu obviamente não iria. Então, acho que Podia até namorar muitas coisas depois, teriam mas sido no início diferentes. não, né? Só que eu não acho que tenha sido isso a motivação de namorar tão cedo. Não sei. E de onde é que tu tirou motivação para namorar tão cedo? Wesley, quer que mesmo que eu te diga? Porque onde eu quero chegar? Acho que era muito meio que eu vivia, sabe? É o que eu volto... Era ali que eu vivia, era aquilo que eu via. Era ali as pessoas da rua ali que eu via. Então, é isso que onde eu quero chegar. Nessa época, suas amigas todas tinham namorado? Desculpa, Wesley. Todos, Com essa idade. Fruto do meio. Era meio que influência do meio, né? Então, aprendi muito Peixinho tá na água. aí é isso que eu quero... Porque assim, aí a mãe dela não teve pai. Não. Teve filho muito cedo. Então, ela, talvez, pra Marina, ela olhou e falou, não, nada contra. Quer namorar, namora. Entendi. E aí a ausência do pai na vida da Luana também permitiu, né, que a Luana pudesse começar a namorar cedo e tudo. Talvez, nunca parei pra pensar nisso, mas... E aí, o que eu... A ausência do pai faz muitas coisas na nossa mente, né? Porque muitas o coisas que na eu nossa vejo? Porque- O Breno, por mais que hoje ele começou a namorar e tudo, eu lembro que tinha essa questão, o Breno falou assim, não quero namorar porque você é muito nova. E realmente, só que pela insistência da garota... Aí ele acabou aí ele cedendo. Namorou. E aí chegar Era pra ser meu marido, gente. Ela conseguiu. casar com 19 anos... você tá dizendo que casar aos 19 anos é errado? 18. Não. 18. É errado? Não. Vocês dois tinham 18? Não, ele era um pouco mais Ele velho. era mais velho. Ele tem... tem. Ele... Pode falar, querido. Aí, Ele 18... tem 28. Então ele tinha 22. Então, Um casar de com conta? 18, 19 anos é errado? Não. Não. Mas por que casaram com 18, 19 anos? Mas vai ter consequência, gente. Então, por quê? Porque já tinha muito tempo de namoro. Sim. E o que eu falo? Cara, não é época. Você tem que estar ali focado em outras coisas. E aí ela... Eu tenho irmãs adolescentes, 15 anos, e o meu maior medo sempre foi delas começarem a namorar assim muito cedo. Então eu instruo muito. Elas já Falo melhoraram muito. bastante, né, Luana? Porque ela já tem 15 e ainda não... 15, 14... Pelo menos 3 anos elas Já ganharam já dinheiro. já ganharam. Já aprenderam mais. Se que segurar eu. mais uns 2 aí, mais uns 3, aí tá legal. Porque assim, eu não vejo grandes problemas. Não estou aqui incentivando, mas, né? A gente tem um ciclo de amizade que começaram a namorar muito cedo. Mas é porque eu acho que acaba a mente
da pessoa acaba focando para aquilo. E aí traz Você acaba perdendo coisas que você deveria viver ali da idade, né? Pulou a Adolescente, etapa. jovem. Talvez Era pra mim estar casando hoje, né, gente? Agora. porque essa Já época, deu 5 anos de porque essa casado. época dos 12 aos 20 é a época que você tem que estudar e tentar angariar conhecimento para gerar uma profissão, né? E talvez É o casado você não É o consiga focar tão bem nisso, né? Não sei, tem pessoas que conseguem, é que nem essa que você tá falando, nem sempre. Todo Então, caso é um Tem caso. os que né? dá certo. Graças a Deus eu fui a que deu certo. Se não fosse Deus. Ó, eu vou contar um testemunho de um cara que eu conheci. Ele conheceu a garota. Ele e a garota tinham 17 anos. Aham. E aí eles começaram a não a namorar, mas a se conhecer e tal. Quando eles fizeram 18 anos, os dois. O cara falou assim, eu quero casar com você. Ela, não, mas ele falou, então você me dá 1 ano, eu vou ter um carro e uma casa. 1 ano, com 18 anos. Ela falou assim, se você em 1 ano conseguir isso, eu caso contigo. E aí eles começaram a namorar. Com 19 anos eles casaram, ele com um carro e uma casa. Nó. Os bens cara materiais, queria. só que o que ela queria era uma segurança. Uma estabilidade, Estabilidade. né? E ele foi lá buscar isso. Cara, quando ele contou isso pra mim, eu falei, caramba. É o que tem que ter, Caramba. porque jovem acha que vive de amor, né? Sim, sim. Amor pra Então, tudo. assim, Mas eu amo. Aí depois. Esquece de Aquela todas história de as filme, né? Vamos fugir, responsabilidades mas que vem. não tem dinheiro pra comprar um pão, né? Esquece todas as responsabilidades que vêm com a decisão tão... Tão forte. Tão forte. Recentemente a gente casou um amigo, né? Um não, vários. Vários. Esse ano a gente casou Muito vários, recentemente a gente casou Casou. mais um, né? né? Então, assim, cara, é muito louco ver. E todos, assim, desses casamentos que a gente fez esse ano, todos bem com a Encaminhados. idade bem avançada, né? Inclusive, foi mês passado, né? A gente Foi. casou o Léo e a Carol. O Léo, 40. 40 anos. fez 40. O Léo passou um pouco do tempo, né, gente? Também não fica que nem o Léo, pelo amor de Deus. O Léo Então, assim, ó, então, assim, Pelo menos cara, casa perto dos 30, né? 40. vamos já? então a gente olha pra esse lado do cara, tá casando, a galera tá casando, deixando pra casar um pouquinho. Então, quando vê uma galera casando bem cedo, será que realmente está preparado? E era o assunto que eu queria que a Luana falasse. Não tá, Né? não. E a Luana respondeu. Tu fala assim, né? tô preparado, não tá, meu querido. Vai ver na prática que não está preparado. Porque, infelizmente, se a gente pegar na média aí do jovem de 18 anos, 99,9% não vai ter uma mentalidade, né? Não. Uma maturidade pra conseguir pra- sustentar um relacionamento saudável. Não é nem para conseguir sustentar, para poder ceder. É. Porque se você não sabe ceder, não sabe abrir mão de algumas coisas, você Vai não ficar consegue difícil. continuar casado. Olha, eu quebrei o trem. Não tem problema não. Não, quebrou não. Arrumou. Então, Não vou Luana. nem pegar. Luana, e aí, a gente aqui do Forasteiro, a gente entendeu que o forasteiro, ele tá aqui de passagem, né? A gente não é desse lugar, a gente não é dessa dimensão, Esse mundo. desse mundo, e a gente está aqui na nossa passagem. Como a Luana enxerga a passagem dela até aqui, nesse mundo, e o que a Luana, a gente já perguntou, não é repetitiva a pergunta, mas eu quero saber assim, diante da história da Luana, que a Luana tem até aqui, como é que a Luana projeta a continuação dessa história? Cara, qual é a primeira pergunta? Ah, entendi. De Você entendeu a sua passagem aqui? Como é que você Aham. deixou as marcas, né? A gente comete marcas boas e ruins. Mais ou menos qual é a sua função aqui. né? Vou resumir para você. Você já entendeu o seu propósito? Entendi. Entendeu? E aí, como é que foi até aqui e como é que é projetado dentro do seu propósito para continuar? Uma vida. Uma das minhas qualidades é ser alegre e feliz, sabe? Ver nas dificuldades uma oportunidade de avançar e de vencer e de saber que tudo vai passar, sabe? Eu confio muito nisso, de que as nossas dores hoje não são para sempre e vai passar.
E aí eu me vejo hoje como uma Luana, uma menina, mulher, que é muito feliz, muito contente, sabe? Que quer servir ao Senhor, que tem essa chama ardendo no seu coração de entregar a sua vida, constituir uma família, sabe? Para que sirva ao Senhor, cuidar das pessoas que são próximas a mim, sabe? Eu acho que se no final da minha vida eu tiver muitos amigos, eu tiver conquistado pessoas para o Senhor, e eu tiver um lar feliz, acho que para mim a minha vida vai ter valido a pena, sabe? E que eu entreguei a minha vida aos pés do Senhor. Foi o que eu falei ontem, que a minha vontade é que a minha vida sirva para outras vidas conhecer ao Senhor. Então, eu acho que isso me valida. Entendeu? Acho que é isso. Não sei se eu consegui... Gente, uma coisa sobre mim, um fato sobre mim. Eu sou atrapalhada, eu sou desnorteada, sou bagunçada. Mas sai. Eu sou assim. Quase não percebi, Wesley. Quase. Não, e ela falou que era... não sei o que, personal organizer. Aí ela chega na sua casa para organizar seu guarda-roupa e derruba os perfumes. Eu não consigo organizar as coisas na minha mente. As coisas eu consigo organizar muito bem. Só na minha mente dá uma atrapalhada. Desculpa. Luana, assim, diante do que você falou de a vida ter valido a pena, já tenha certeza que valeu pelo fato da sua mãe. Valeu. Ver quem era a sua mãe. Não, ver não, que eu não vi. Né? Mas saber quem era a sua mãe. E hoje ver quem é a sua mãe, valeu a pena. Valeu a pena. O preço que você pagou, você acha que... Talvez foi alto, né? Querer ficar na casa da sua mãe ali mesmo apanhando. É o pouco que eu entendi, que você pagou um preço alto pela vida dela, né? Então, valeu muito, muito a pena. Mas e aí? E a Luana com um propósito? Qual é os projetos? A Luana tem algum projeto em mente para já colocar em prática nos próximos períodos? Ou Você fica me fazendo pergunta difícil, gente. Sei lá. Não, é porque assim, de repente você está com algum projeto. Por exemplo, você está participando de um projeto, né, que é o de ir apresentar a peça lá, fora da igreja. Fora da igreja. Não é fora da igreja que vocês já apresentaram as peças, vamos pôr assim, do meio cristão em outras igrejas. Mas agora é a primeira... Só que vocês vão no meio secular apresentar algo para... É num shopping, cara. Então, assim, além desse projeto que você está participando, já existem outros projetos ou a Luana ainda está com a mente bem tranquilinha? Bem tranquila. Não pensando muito. O meu projeto mesmo, estou num projeto aí muito difícil, gente, que é constituir uma família completa, ter um filho. Tem sido bem difícil, aliás. Mas é isso. Eu quero muito me dedicar, eu gosto muito de levar a palavra, de pregar o evangelho. Então, um dos meus projetos aí é estudar mais, para que o Senhor me use, para que o Senhor me leve a lugares que eu possa falar do nome dele. Meu projeto sempre na minha vida é o teatro, é me dar o melhor, dar o máximo de mim também. E cuidar da minha família, da minha mãe. Inclusive, mãe, sou muito grata pela sua vida. Eu te amo muito. Você é a coisa mais importante que tem na minha vida. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu você como mãe. E eu te amo, tá? Um beijo. Ai, que Uma declaração de amor. Quase que eu choro. Uma declaração de amor. Eu podia chorar? Hã? Eu podia chorar? Tu pode. Tu não chora. Se o Wesley e eu chorar, é porque é forte. Aí vai. Eu forte. Eu chorei muito esses dias. Chorou. Luana. Caiu um cisco no olho Acho dele. que o propósito maior e o propósito mais difícil é que a minha vida seja um testemunho fiel da obra de Deus. E não é fácil, é todos os dias, tá? Todos os dias. Viver. Então, Luana, nesse momento você vai olhar para a sua câmera e você vai deixar aquela mensagem de forasteira. Sabe? Mensagem de incentivo, de... Amém. Entendeu. Entendi. Entendeu. Porque essa pergunta é do Léo, né? Ele gosta de fazer essa pergunta. É porque pergunta. ele embeleza a pergunta. Fica bonito.
Mas é que se eu puder deixar uma mensagem para você hoje, é que não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que o Senhor colocou em seu coração, que se Ele te prometeu, Ele é um Deus fiel para cumprir. Não desista do seu chamado, você que está aqui nos assistindo e tem um chamado ministerial, não desista disso. Vá atrás, corra ao alvo. Não deixe que as lutas diárias, a gente sabe que a vida não é fácil, que a vida é pesada, que às vezes é muito difícil, às vezes você parece que não vai dar conta, mas o Senhor é quem nos capacita, então siga em frente que vai dar tudo certo, só não desista. E é isso. Você é incrível, não se esqueça disso. Se você não cuidar de você, se você não se amar, se você não se aceitar, assim como eu me aceitei, do jeito que você é, o Senhor te fez único, única e especial, não tem outra forma, não tem outro de você. O Senhor te criou para um chamado, para um propósito, e você, na sua condição, no lugar onde você está, na sua família, pode cumprir esse propósito. E é isso. Olha aí. Luana, tu acredita que Deus faz a pessoa e joga a forma fora? Eu acredito, não faz outro igual, não. Brincadeirinha, Luana. Com certeza ele cria espécies únicas. Ele te planeja de uma forma peculiar e diferente. Com toda certeza. Então, Luana... Um grande prazer estar aqui. Aí. Eu gostei muito. Ok, top. Você que ficou aqui até agora, você vai lá, você vai deixar o seu like, você vai compartilhar esse link para a mensagem da Luana chegar em várias pessoas, o testemunho da Luana alcançar várias pessoas. Você vai ativar o sininho, você vai deixar no comentário Luana Top. Deixa lá, Luana Top. Gostei. Amigos, comentem. Gostei. Amigos, Gostei. comentem. Deixa lá, Gostei. Luana Top, para a gente poder subir bastante esse vídeo. Entendeu? Porque isso ajuda a gente a enganjar o nosso canal, ajuda a gente a crescer na plataforma. Quanto mais comentários a gente tem, quanto mais likes a gente tem, o YouTube entende que a gente tem um conteúdo relevante. Então nos ajude a crescer para que a gente possa continuar trazendo convidados aqui com a história tão bonita quanto a da Luana. Será que a de hoje foi relevante? Não. Fiquei a questão. Sabe? Eu vou ser sincero, Wesley. Seja sincero. Eu vou ser sincero, sério mesmo. Eu me impactei, que eu não achei que... Eu me surpreendi com sua história. Achei que sua não ia sair história muita foi- coisa daí, não. Eu não vou ser Não sincero. acreditaram no meu potencial. Porque... Tomem aí, Não, mas brincadeira. é aquela história, quem vê a capa do livro não vê o interior. Não tem, a gente te Luana vê sabe- e a não Luana vê sabe. que O você... conteúdo não tem muito Não tem- conteúdo, não, Não, amigo. a Luana sabe que Não. não é assim. A Luana... Eu sei, a gente já Não, fala mas brincando. você entendeu, porque às vezes a gente não... Eu não crio muita expectativa de nada, mas assim, você superou muito. Porque o A gente... sua história de vida é muito O forte. forasteiro não tá aqui pra olhar pela capa. Sim, sim. A história. A gente quer a história da pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Mas mesmo assim a gente se surpreende gente- com muitas pessoas, né? deixar até aqui, a gente tá com um projeto, a gente comentou muito lá no lugar onde a gente estava, sobre, cara, a gente vai analisando os nossos números e eu falei, cara, criança, cara. Sim, sim. Então assim, a criança vai falar sobre o quê? Não sei, cara, não sei, de verdade eu não sei, mas a criança vai ter Mas, um cara, assunto. eu tenho certeza que vai render. Vai Vai ser render. incrível. Vai Então, assim, render. vai ser top. Porque às vezes a gente se surpreende, a gente faz uma pergunta, acha Então, que não assim, vem, mas vem. Só você tem a sua história. Então, o forasteiro quer isso. A sua história. Ok? Então é isso, seguidores, curte, compartilha aí pra muitos amigos, pra chegar em muitas pessoas. Eu quero fazer só um pedido. Você que tá aqui até agora, vai ter alguma recomendação pra você? Acho que, deixa eu ver aqui, peraí. Lá de cá, eu não sei que lado vai estar, que eu me perdi agora. Aí, você assiste os outros vídeos nossos aí. Vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente. Ajuda Vai a lá gente. também no Instagram, o Forasteiro _ Underline, Podcast. Visita o Instagram da Luana também, deixa aí, Luana, o seu. Andrade. Andrade, gente, procura. Andrade, Luana Andrade, É. tá lá. Então, galera, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu demais. Luana, Foi um grande prazer, muito obrigada. bom demais ter a Luana aqui.
E forasteiros, até a próxima passagem. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Desligou?